Capítulo 241 Seleção de discípulo. Tradutor, Carziang. Revisor, Gaudemus. O dia passou rapidamente. Reunidos nos jardins, havia um número incontável de especialistas de várias famílias da cidade do submundo pairando no ar. A 7ª camada da Terra da Morte em breve abrirá. Os especialistas das várias famílias estavam todos extremamente animados, já que esta era uma ocasião em uma lua azul. Se eles pudessem se tornar discípulos do Mestre do Reino do Submundo, eles teriam o poder de alcançar os céus em um único salto. Mesmo que não pudessem se tornar um discípulo direto, suas identidades e status ainda seriam elevados a um nível totalmente diferente. Muitos especialistas semideuses e rank lendário pairavam no céu, enquanto se preparavam para adentrar na 7ª camada da Terra da Morte. Nili e os outros também se reuniram em frente às suas tendas. Acima de suas cabeças, a milhares de metros de distância e dezenas de metros de altura no céu, o poder da lei estava a ser liberada para o ambiente e a silhueta de uma porta gigante já poderia ser vagamente vista. Essa era a porta para a Terra das 9 camadas da morte. Ao observar seus arredores, viram que havia dezenas de milhares de especialistas no céu ficando prontos para entrar a qualquer momento. Além disso, no chão, havia muitos especialistas rancouro negro, uma quantia que chegava a centenas de milhares. Muitas das pessoas que estavam lá se prepararam para ir à 7ª camada da Terra da Morte. A tentação de se tornar o discípulo do Mestre do Reino do Submundo era simplesmente demasiada grande, fazendo todos ficarem um pouco impacientes. Nili, precisamos lutar por uma chance de sermos os primeiros na 7ª camada. Duzi e os outros perguntaram enquanto olharam para Nili. Não há necessidade. Nili sacudiu a cabeça e continuou: o Mestre do Submundo definitivamente não vai escolher seu discípulo com base em quem entrar primeiro. Nós apenas temos que entrar no portão antes de fechar. Luxiao e sua comitiva caminharam em direção a Nili. Luxiao deu em Nili e seu grupo mais uma conferida e disse: sobrinho Nili, você também tem a intenção de entrar na 7ª camada da Terra da Morte. De fato. Nili concordou. Luxiao suspirou em seu coração. Na verdade, ele não queria que Nili se arriscara em lugar tão perigoso. No entanto, ele também não tem o direito de impedi-lo. Ele ficou receoso de sofrer a ira de Nili se tentasse. Afinal de contas, sua parceria era apenas como cooperação. Era impossível para Nili não participar de um evento tão grande como a seleção do discípulo do Mestre do Reino do Submundo. Se for esse o caso, sobrinho Nili deve cuidar bem de si mesmo. Luxiao advertiu: uma vez dentro da Terra das 9 camadas da morte, podemos não ser capazes de te dar cobertura. Luxiao também carregava uma esperança de se tornar o discípulo do Mestre do Reino do Submundo. Tenha certeza, tio Lu, vamos fazer o nosso melhor. Nili levemente sorriu. Nili virou-se e deu em Eziun e Xiaoninger uma olhada rápida. Elas também fizeram seus preparativos. Cerca de uma vara de incenso depois, aproximadamente 50 min, a enorme porta no céu completou a sua materialização gradual e um vórtice misterioso apareceu nela. O portão para a 7ª camada finalmente se abriu. Vamos! A primeira linha de espiritualistas semideuses gritou enquanto partiram para o vórtice e rapidamente desaparecerão. Esses espiritualistas semideuses eram todos patriarcas de algumas famílias poderosas da cidade do submundo.
Aqueles que se colocaram atrás deles seguiram rapidamente depois. Asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco asterisco Volch. Asterisco. Grupos de especialistas entraram um após o outro. O fluxo de pessoas parecia um rio no céu. Lucial disse a Nili, sobrinho Nili, é melhor se vocês ficarem na parte traseira e entrarem como especialistas da nossa família. O meu grupo vai entrar agora. Bem. Tenha uma boa viagem, tio Lu. Nili segurou suas mãos, sinal de respeito. Depois de despedir-se de Nili, Lucial levou um grupo de especialistas para a direção do portão. Cerca de meia hora mais tarde, dezenas de milhares de pessoas já entraram no portão. Nili virou a cabeça para Duzi e os outros e disse, vamos entrar agora. Naquele momento, Yulian, que tinha se escondido na manga de Nili, transmitiu sua voz para ele. Nili, você deve ser extremamente vigilante, uma vez que você entrar. Nós ainda não temos certeza se o mestre do reino do submundo é amigo ou inimigo. Tente não mostrar muito do seu poder, só mostre talento suficiente para ser escolhido. O talento de Nili era realmente muito assustador. Agora que Nili compreendeu 3 tipos de leis, uma vez que ele ganhasse o controle absoluto sobre elas, ele iria se tornar o mais poderoso deus espiritual da história. Não há muitos deuses espirituais dispostos a tolerar tal existência. Eu estou bem ciente. Nili concordou. Ele parecia perdido em pensamentos. O mestre do reino do submundo era afinal de contas, alguém que foi ao reino das ruínas dracônicas. Para aqueles que podiam cultivar a energia celestial, o que eles pensam de alguém que poderia usar 3 tipos de poder da lei? Certamente, às vezes, o melhor curso de ação seria a de esconder a verdadeira força. O motivo de Nili estar nessa viagem era ter alguém em seu grupo escolhido como o discípulo do mestre do reino do submundo. Quanto a ele apenas seguiria o fluxo. Nili e os outros saltaram após o grupo da família do Selo de Jade e entraram pelo portão da 7ª camada. Inúmeros cenários passavam por seus olhos. Paisagens desoladas por toda parte e inúmeros cadáveres nos terrenos baldios. Nili sabia que essas imagens intermináveis eram vislumbres da Terra a partir da 1ª camada até a 6ª camada. Durante o tempo da Grande Guerra entre o clã demônio e o clã humano, houve inúmeras mortes que deixaram cadáveres encontrados em todo o deserto. Nili voltou a pensar em quando viu a pintura na tumba antiga do deus da morte. Na época, ele sentiu que havia um significado oculto nela. Não havia nenhuma maneira dos especialistas de 2 facções lutarem até a morte, se cada lado não estivesse confiante em sua própria vitória. Talvez tenha sido relacionado com os especialistas do reino das ruínas dracônicas. Um breve momento depois, Nili e o resto pararam. A área estava cheia de ravinas profundas. Um padrão de inscrição circular formou-se sob os pés de cada pessoa, lhes permitindo flutuar no ar. Eziun, Xiaoninger, Lupiao, Duzi, e o resto do grupo não foram longe de Nili. NR, ravina ou barranco é um acidente geográfico produto de erosão pela ação de córregos e enxurradas. O horizonte era denso, pois tinha especialistas de várias famílias. Mesmo assim, os especialistas continuaram a aparecer. Tal grande espetáculo fez Nili recordar o reino das ruínas dracônicas de sua vida anterior, em especial a cena da seleção de discípulo das várias poderosas seitas divinas.
perguntou-se que tipo de julgamento o mestre do reino do submundo iria usar. Os olhos de Nili tornaram-se distantes, enquanto ele foi fundo em seus pensamentos. Antes de ir para o reino das ruínas dracônicas, ele teve que colocar as mãos no livro temporal de espíritos demoníacos. Apenas com base em seu talento natural, seria impossível cultivar ao nível supremo. No entanto, uma vez que ele teve o livro, obteve uma chance de chegar a esse nível supremo. A influência do sábio imperador tinha se espalhado ao longo de muitos reinos, ele era a absoluta existência suprema. Se Nili pretendia lutar com o sábio imperador, não seria possível sem o livro temporal de espíritos demoníacos. Enquanto ele lembrou esse indivíduo desprezível, o coração de Nili ficou cheio de raiva e ódio. Em sua vida anterior, depois de ter atingido o nível supremo, ele havia reunido as almas de todos os seus entes queridos, incluindo Yeziun, e tinha a intenção de restaurá-los à vida. No entanto, enquanto ele estava restaurando seus corpos, o sábio imperador usou uma técnica secreta que infinitos ataques para suas almas, até que as almas se dispersaram em vento e fumaça. Além disso, o sábio imperador começou massacrando aqueles que entraram em contato com Nili. Todos estavam mortos, independentemente se eles eram realmente relacionados a ele ou não. Tudo isso foi por um motivo: o sábio imperador tinha realizado cálculos sobre a lei natural, ele suspeitava que Nili se tornaria seu arqui-inimigo. Durante essa batalha, Nili intensificou seu rank no último momento, fazendo com que seu cultivo finalmente superasse o sábio imperador. No entanto, ele ainda morreu na batalha contra o sábio imperador e as 6 bestas rank divino. Nesta vida, Nili não queria que a mesma coisa acontecesse novamente. Além de chegar a esse estágio de cultivo antes do sábio imperador realizar o cálculo da lei natural, ele tem agora Duzi, Lupial, Duanjian, e seus outros irmãos ao seu lado. Ele já não tinha que lutar como um lobo solitário. Ir do mundo minúsculo para o reino das ruínas dracônicas, era apenas mais um passo que tinha de tomar. Enquanto sua linha de pensamento ficava mais distante, várias figuras apareceram no ar e orgulhosamente permaneceram. Estes especialistas usavam armaduras e tinham de 5 a 6 metros de altura, com enormes asas negras em suas costas, dando aos outros uma espécie de pressão sem fim. Estes devem ser os servos do mestre do reino do submundo. A voz de um servo friamente se espalhou por toda a 7ª camada: acabamos de receber ordens do mestre do reino do submundo. Normalmente nas seleções de discípulo anteriores há um grande número de mortes durante o processo de testes. No entanto, desta vez, vamos realizar um teste especial que irá poupar muitas vidas através da 7ª e 8ª camada. Todos vocês devem se alegrar e agradecer ao mestre do reino do submundo por ser tão misericordioso. Com as palavras daquele servo, os especialistas das diferentes famílias mostraram alegria em seus rostos. Eles estavam tomando um risco enorme ao participar da seleção do discípulo do mestre do reino do submundo. Se fossem mesmo um pouco descuidados, eles certamente morreriam. No entanto, eles não tinham ideia do porquê o mestre do submundo foi tão misericordioso nesta rodada. No entanto, os especialistas das famílias trocaram olhares odiosos uns com os outros. Mesmo aqueles da mesma família eram, neste momento, concorrentes. Independentemente de quem, uma vez que alguém se tornasse um discípulo, ele ou ela seria capaz de se transformar em uma fênix e voar no céu. Ao mesmo tempo, entre o grupo de pessoas,
um jovem demoníaco vestindo uma longa túnica branca estava discretamente sentado com as pernas cruzadas. Ouvindo as palavras dos servos do mestre do reino do submundo, o canto de sua boca se contorceu e revelou um sorriso de desdém no rosto. Essa pessoa é o Lorde Demônio que veio para participar da seleção do discípulo do mestre do reino do submundo. Desde quando o mestre do submundo se tornou tão suave, ele riu enquanto pensava interiormente. Além disso, os patriarcas das várias famílias também tinham espanto em seus rostos. Nas poucas vezes que participaram, sempre houve inúmeras mortes. Eles não tinham ideia de por que o mestre do reino do submundo iria ser misericordioso desta vez. No entanto, para eles, não era um mau rumo dos acontecimentos. Eu me pergunto que tipo de teste o mestre do submundo vai dar. Não importa o tipo de teste, eu me tornarei a discípula do mestre do reino do submundo. Uma moça sexy de uma raça diferente, vestindo um traje vermelho, bufou. Sua aparência era diferente de um ser humano. Suas orelhas eram espetadas, com uma cor vermelho-púrpura, seu vestido mal cobria sua bunda, as surpreendentes linhas curvas do seu busto eram acompanhadas por suas peroladas coxas brancas e apertadas, dando um impacto intenso. Ao mesmo tempo, o resto de suas roupas também era extremamente reveladora e sexy, como se seu grande peito fosse explodir a qualquer momento. Esta senhora de uma raça diferente atraiu a atenção de muitos. Gaudemus, mais um pro Arendunili. Auso. Quem é essa garota? Ela realmente se atreve a ser tão arrogante. Você não tem ideia. Ela é a filha do patriarca do clã Pássaro Infernal, o Aulu. Aquela garota tem uma força surpreendente que mesmo os espiritualistas semideuses não gostariam de provocar. Ela é parte de uma nova e promissora geração que mostra sinais de superar a geração de Kangming. Há rumores de que uma vez, vários espiritualistas semideuses provocaram ela e foram asfixiados até a morte entre suas coxas. Gaudemus, TBM Querou.